Bom dia, pastor Rogério, bom dia, pastor Natanael Rinaldi, bom dia a todos os irmãos aqui do estúdio, bom dia a todos os nossos amados ouvintes que nos escutam aqui em Santos e em toda a Baixada Santista. Ontem nós compartilhamos, pastor Rogério, sobre os 7 erros do filho pródigo. Então nós lemos lá em Lucas capítulo 15, de 11 a 24. Aí eu disse ontem que nós iríamos comentar sobre os acertos que esse filho pródigo teve. Graças a Deus, a vida do filho pródigo não foi feita apenas de erros. Houve também acertos. Por isso, depois de 2000 anos, nós estamos aqui falando dessa história maravilhosa que demonstra o amor de Deus e, acima de tudo, é o quadro da vida humana, né? Nós fazemos parte desse quadro. Então, o primeiro acerto do filho pródigo nós encontramos na humildade, quando ele diz assim: eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados ou jornaleiros. Então aqui o filho pródigo, ele cai em si, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece que estava realmente num poço que ele mesmo havia cavado. E ali ele humildemente reconhece que precisa do Pai. E ele pensa: eu já não sou digno de ser filho, mas vou tentar pelo menos trabalhar como um dos jornaleiros do meu pai, porque lá na casa do meu pai, o empregado, o funcionário mais humilde está vivendo numa situação melhor que eu. Então ele reconhece a sua atitude errada, a sua atitude equivocada, ele reconhece que ele foi desleal com seu pai, ele reconhece que ele foi desonesto, que ele foi uma pessoa rancorosa, que sem motivos para isso, e ele cai em si. Pela graça de Deus, ele reconhece e volta o seu senso lógico e mostra ali diante de Deus a sua humildade, ele se arrepende. Então, humildade é uma atitude muito importante. Meu querido, você que está me ouvindo pelas ondas desse rádio, olha, ser humilde é uma bênção, porque Deus exalta o humilde, mas abate o arrogante. Então, ser humilde diante de Deus é uma virtude maravilhosa que traz vitória, que traz graça. Aliás, a humildade, ela cabe em todos os lugares. No teu local de trabalho, na tua família, com o teu cônjuge. Às vezes você precisa de humildade. Nós que somos homens, né, maridos, somos às vezes arrogantes com relação às nossas esposas. Nós não queremos admitir os nossos erros. Mas meu amigo, meu irmão, seja humilde com a sua esposa, seja humilde com o seu filho. Se for preciso, às vezes foi você que provocou a ira do seu filho. Seja humilde, eu não vejo problema em pedir desculpas. Às vezes eu tenho uma jovem lá em casa, minha filha tem 20 anos, né, e às vezes eu trato ela como uma adolescente. E eu, antes de dormir, bato na porta do quarto e falo: filha, o pai agiu errado com você, me desculpe. A gente tem que ter humildade para criar os filhos, humildade para viver bem com a esposa, com o marido. Então a humildade diante dos fatos da vida é relevante para que haja restauração naquilo que foi perdido. Então, meu irmão, seja humilde, porque a humildade, ela traz vitória diante da sociedade e principalmente diante de Deus. O segundo acerto desse filho pródigo foi que o texto no original grego aqui, na história do filho pródigo, mostra um arrependimento verdadeiro. O texto fala: caiu ele em si. Então a ideia do texto aqui, no original, é que ele realmente ficou compungido diante do que ele estava vivendo. Ele se arrependeu. Ele entendeu que o pai dele era bom, na verdade, que ruim eram os amigos dele. Ele entendeu que a família dele era preciosa, ela era valiosa. Ele entendeu que a riqueza que ele tinha não era o dinheiro do pai, mas sim a convivência com o pai, a convivência com a família, a convivência no seu lar. Então ele se arrepende. E olha, o arrependimento é maravilhoso. Porque aquele que confessa os seus pecados e se arrepende, ele alcança misericórdia. A pessoa arrependida, ela é uma pessoa que vai receber de Deus galardão, bênçãos, vitória,
porque o Espírito de Deus vai trazer graça sobre a vida dela. Então, muito importante, nós, quando erramos, quando cometemos alguma falha, ali, diante de Deus, arrepender-se de todo o seu mal, ser humilde e se arrepender, cair em si, pedir perdão, clamar pela graça de Deus e voltar. O mais importante é que o Pai está sempre ali no portão, esperando você. Meu irmão, você que está me ouvindo hoje, olha, Jesus te ama. Ele ainda quer restaurar você. Ele ainda quer restaurar o teu casamento caído, combalido. Deus ainda quer restaurar o teu emprego. Deus ainda quer restaurar a tua saúde. Deus quer restaurar você na presença dele. Mas é preciso ter humildade e arrependimento. Se o teu coração for um coração arrependido, Deus opera. Ainda estávamos aqui comentando no estúdio, né, sobre os pecados de Davi e por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se arrependia. E lá no Salmo 51 ele fala que quando ele se arrependia profundamente, porque ele sentia o seu pecado como uma podridão nos seus ossos. Ou seja, o arrependimento dele era verdadeiro. Davi era aquele homem que vivia tudo intensamente. Quando ele pecava intensamente. Mas quando ele se arrependia intensamente. Então que o seu arrependimento nesta manhã seja verdadeiro, seja autêntico, seja de todo o coração, porque Deus trará vitória. Por fim, o terceiro acerto desse filho pródigo foi a confiança, o entendimento da confiança que ele poderia ter na graça do Pai. Ele sabia que de um jeito ou de outro, o Pai ia recebê-lo novamente. Parece que ele se afastou do Pai, mas ele ainda manteve no seu coração o entendimento de que aquele pai que ele tinha era um pai maravilhoso, era um pai misericordioso, era um pai piedoso, era um pai amoroso, era um pai que não esquece dos seus filhos. E como é bom sabermos, como é bom termos essa confiança, que o nosso Pai é um Pai de misericórdia. Você que está sintonizado na onda desse rádio, eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que você fez, o que aconteceu, o que te levou a se afastar de Deus, mas Deus está ainda a te esperar. Ele vai todo dia naquela porteira e te espera de braços abertos como o pai do filho pródigo. Deus está a te esperar. Deus quer restaurar a tua vida. Por isso, tenha humildade, tenha arrependimento e tenha confiança que esse Deus ainda te ama. Esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor, esse Deus de provisão, tenha confiança. Essa graça de Deus é imensurável. Alguém outro dia me disse assim, pastor, mas e se eu pequei contra o Espírito Santo? Pastor, como é que eu faço? Eu falei, meu filho, se você tem esse sentimento no seu coração, se você tem essa preocupação, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que o meu pecado ainda tem perdão? Só o fato de você ter essa consciência, ter essa indagação no coração, é porque ainda há arrependimento na tua vida, é porque ainda há piedade de Deus na tua vida, é porque ainda há ação do Espírito Santo da tua vida, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ainda há redenção para você, ainda há solução para você, ainda há jeito para trazer você de volta, e nesta manhã o Espírito de Deus com certeza quer renová-lo e restaurá-lo à graça de Deus. Então, meu amado ouvinte, esses são os acertos da vida do filho pródigo. Ele teve humildade, arrependimento e confiança. Ele cometeu vários erros, mas aqui com a humildade, com o arrependimento e com a confiança, diz a Bíblia que ele foi restaurado. O pai fez uma festa, o pai trouxe ele de volta para a família, o pai botou um anel no dedo dele, o pai mandou trocar suas vestes, o pai fez um milagre naquela vida. Aquela vida que estava perdida, aquela vida que estava completamente desprovida de graça, agora foi restaurado. E aqui tem uma coisa muito interessante, viu, irmão Vladimir, pastor Edson Miranda? O pai faz uma festa, essa festa não é à toa. Essa festa tem um motivo muito especial. Ele convida a cidade inteira para essa festa. Por quê? Porque esse filho havia desonrado o pai diante de toda a sociedade.
Ele havia ofendido seu pai e perdido a honra diante de toda a sociedade. Então o que o pai faz? O pai restaura a sua honra. O pai restaura a sua confiança diante da sociedade. O pai o exalta diante daquela sociedade que entendia que ele havia blasfemado, feito algo gravíssimo. Então o pai traz ele diante da sociedade e fala o seguinte com essa festa: olha, esse meu filho realmente pecou contra mim. Esse meu filho realmente cometeu uma blasfêmia contra mim, mas ele se arrependeu. E eu agora estou aqui na frente de vocês, colocando o anel no dedo dele. Eu estou aqui diante de vocês, colocando essa veste nupcial, real, diante de vocês, nele, para que vocês entendam que o pecado dele foi perdoado por mim. Ele não me deve mais nada. Aquela blasfêmia que ele fez contra mim, aquele desrespeito, aquela desonra, eu estou perdoando e ele hoje está restaurado. Ou seja, houve também uma restauração sociológica ali na vida daquele filho pródigo. E é isso que Deus faz. Há um arrependido, uma pessoa que está compungida diante de Deus e volta para Deus, Deus restaura toda a honra que ele perdeu, Deus restaura tudo aquilo que ele não tinha, que agora vai ter em dobro e abençoado pelo Pai. Então, meu querido, nesta manhã nós vamos orar. Orar a esse Deus que é muito rico em misericórdia, é piedoso, é o Deus de graça, é o Deus que renova a nossa vida. Chegue perto do rádio, vamos orar. Querido e eterno Deus, nesta manhã nós te glorificamos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Meu Deus, se algum filho pródigo estiver ouvindo agora esta programação, talvez, meu Pai, essa pessoa que está abatida na fé, está deprimida, está longe do teu caminho, que nesta manhã, ó Deus, nesta manhã abençoada, que o Senhor possa trazê-lo de volta, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa trabalhar essa palavra no coração dos teus filhos e que nós possamos a cada dia confiarmos mais e mais na tua graça. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que restaura o humilde, é o Deus que restaura o arrependido, é um Deus que traz de volta o filho pródigo. Nós te louvamos por esta manhã e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.